tudo bem? Estamos de volta para a nossa segunda aula sobre aspectos e conceitos básicos da genética, né? Aqueles conceitos que nós estudamos logo no início, para que a gente possa entender a evolução da transmissão das características hereditárias nos indivíduos durante seu processo de reprodução. Então, nós já conhecemos alguns conceitos que foram dados na aula anterior e agora vamos para os próximos conceitos. Para começo de conversa, gene dominante, né? Qual o caráter de um gene dominante? Qual o comportamento de um gene dominante? Como um gene dominante se comporta para que ele seja considerado dominante? Ele tem que estar presente no genótipo para expressar o fenótipo. Então, ele pode estar em dose única, heterozigose, ou em dose dupla, homozigose, no genótipo. Basta que ele esteja presente nessa condição, então ele vai expressar o fenótipo. Por isso ele é chamado de gene dominante, exatamente porque ele pode expressar tanto em heterozigose quanto em homozigose. Com base nisso, então, poderemos dizer que um caráter biológico dominante, ele tem duas possibilidades de genótipo. O organismo portador desse caráter biológico dominante, ele pode ser tanto homozigoto dominante, apresentar dois genes iguais e dominantes, ou heterozigoto, apresentar apenas um gene dominante naquele par de alelos. Basta isso para que o fenótipo dominante venha a se expressar. Os genes dominantes são representados por letras maiúsculas, isso é uma, vamos dizer assim, uma representação universal dos genes dominantes. Aqui algumas características expressas a partir de genes dominantes, a partir de alelos dominantes. Nariz aquilino, lobo da orelha deslocado, queixo com covinha e prognato, lábios grossos, cabelo escuro, calvície, olhos escuros, capacidade de enrolar a língua, dedo mindinho curvado e polegar curvado. Posteriormente, iremos falar de algumas dessas características aqui exemplificadas como características expressas a partir de gene dominante, ok? Então, o gene recessivo, ele nada mais é do que aquele gene que, para expressar o fenótipo, ele tem que estar exclusivamente em dose dupla no genótipo, não tem saída. O indivíduo com uma característica dominante, ele tem, recessiva, ele tem que estar com os dois genes recessivos, um herdado do pai, outro herdado da mãe, certo? Então, há uma exclusividade desse gene em dose dupla para que ele possa expressar um fenótipo. Por isso, ele é chamado de gene recessivo. Porque quando ele está em companhia de um gene dominante, ele está lá presente, mas ele não expressa o fenótipo, ele fica numa espécie de recesso, né? Está presente, mas não... A característica biológica ou um caráter biológico recessivo tem uma única possibilidade de genótipo. O organismo só poderá ser homozigoto recessivo ou uma outra possibilidade, né, só poderá ser homozigoto recessivo para o caráter em análise. Então, vejam bem, o indivíduo que tem uma característica recessiva, que expressa um fenótipo recessivo, ele está com os dois genes recessivos. Relacionei aqui alguns caracteres expressos a partir de genes recessivos. Porém, lembrando que um gene recessivo é representado universalmente por letras minúsculas. Portanto, vamos lá. Nariz reto, lobo da orelha colado, queixo sem covinha e reto, lábios finos, cabelo louro e ruivo, olhos azuis, não possui a capacidade de enrolar a língua, dedo mindinho reto, polegar reto, canhoto, tipo sanguíneo negativo, né? O famosíssimo RH negativo. Então, a ausência do fator RH é expressa a partir de um gene recessivo. Então, lembrando, gene dominante
é aquele que basta estar presente no genótipo, ele expressa o fenótipo. O gene recessivo, não. Ele precisa estar exclusivamente em dose dupla no genótipo para poder expressar um fenótipo dito recessivo. A partir disso, então, desses conceitos já estudados, conceitos básicos, poderemos, então, adentrar pela lei fundamental da genética, também chamada de primeira lei da hereditariedade, ou conhecida mundialmente como a primeira lei de Mendel. Vejam bem, a lei fundamental da genética ela foi montada a partir de uma série de conclusões que Mendel tirou, estudando principalmente ervilhas, a reprodução de ervilhas e a expressão de características repassadas de pais para filho. A partir disso, então, foi concebido atualmente um conceito, vamos dizer assim, para a primeira lei de Mendel, lei fundamental da genética. Conclusão. Para cada característica biológica, o indivíduo apresenta 2 genes. Lembre-se que Mendel, na época, não utilizava essa terminologia gene. Usava fatores hereditários. Um recebido do organismo paterno e o outro recebido do organismo materno. A segunda parte da lei fundamental da primeira lei de Mendel, ela diz que quando da formação dos gametas, os 2 genes recebidos pelo organismo se separam. Um vai estar representado em metade dos gametas e o outro vai estar representado na outra metade. Essa segregação desses genes é exatamente, vamos dizer assim, o cerne básico da lei fundamental da hereditariedade, da primeira lei de Mendel. Então, para cada característica biológica, o indivíduo recebe 2 genes, um do pai e outro da mãe, e ele, ao formar os seus gametas, esses 2 genes se separam, um vai estar na metade dos gametas e o outro na outra metade, configurando assim que o indivíduo só vai passar para o seu descendente um gene de cada característica. Pois bem, então aqui nós temos representado um pequeno diagrama, né, em que nós temos o indivíduo do organismo materno, que repassou ao seu descendente um gene dominante para uma característica, seja ela qual for, né, qualquer, e um indivíduo do organismo materno, um indivíduo feminino, que repassa para o seu descendente um gene, por exemplo, recessivo. Então, esse descendente irá receber os 2 genes, um do organismo paterno e o outro do organismo materno. Quando ele, porventura, for formar os seus gametas, esses 2 genes vão se separar, indo um para cada metade dos gametas. Isso vai ficar bem claro quando fizermos a relação da meiose, que é a divisão celular que ocorre na formação dos gametas, e relacionar com a lei fundamental. Quando fizermos isso, então o que vai acontecer? Olha só. Eu estou representando aqui, nós temos inicialmente uma célula germinativa que vai sofrer meiose para originar os gametas, para fazermos alusão à lei fundamental da hereditariedade. Lembrem-se que quando uma célula vai se dividir, os seus cromossomos se dividem e, consequentemente, os seus genes também se dividem, quer dizer, se duplicam, não é isso? Então, nossa célula mãe aqui tem um par de cromossomos para exemplificar esse processo. Lembre-se que a espécie humana tem 23 pares de cromossomos, vamos mostrar apenas o que acontece com um, o que acontecer com esse par de cromossomos homólogos, e com esses 2 pares de genes alélicos acontece com todos, ok? Então, vejam bem, inicialmente, para que a divisão se processe, os cromossomos têm que duplicar, né, as suas cromátides. Então, estamos aqui com 2 cromossomos, porém, duplicados. Ao final da primeira divisão meiótica, a meiose reducional, esses 2 cromossomos ou
os cromossomos de cada par se separam. Um vai para um lado, o outro vai para o outro lado. Isso acontece em cada par. Por quê? Porque a célula-mãe vai se dividir em duas e, obviamente, ela vai formar dois núcleos. Como não há, na primeira divisão meiótica, a divisão dos centrômeros, os cromossomos migram duplicados para os polos opostos da célula. De cada par, um migra para o lado, o outro migra para o outro, formando dois novos núcleos, consequentemente, duas novas células. Lembrete, os genes acompanham os seus cromossomos durante essa migração. E ao final da primeira meiose, da meiose reducional, nós temos células filhas com a metade do número de cromossomo da célula-mãe original. Correto? Agora, quando da ocorrência da segunda meiose, a meiose equacional, vejam o que aconteceu aqui. Cada cromossomo duplicado resultante da primeira divisão meiótica dividiu o seu centrômero. Então, a divisão dos centrômeros dos cromossomos duplicados, ela ocorre na segunda divisão meiótica, mais precisamente na anáfase 2 da meiose. E aí, cada cromossomo duplicado origina os cromossomos filhos que migram para os polos, levando os seus genes. Vejam no caso desse exemplo aqui do cromossomo vermelho, houve a divisão de centrômeros, os cromossomos filhos migraram para os polos, para os novos núcleos, durante a segunda divisão meiótica, levando os seus genes. Neste caso, ocorreu também aqui com o nosso desenho do cromossomo amarelo, que estava duplicado ao final da primeira divisão meiótica. Dividiu o centrômero e formou cromossomos filhos que migraram para os polos opostos. Então, ao final da meiose, uma célula diploide forma 4 células filhas haploides, cada uma com a metade do número de cromossomos da célula-mãe original, que iniciou o processo de divisão. Lembrando que, após a segunda divisão meiótica, vem a diferenciação das células filhas em gametas. Por exemplo, no caso da gametogênese masculina, as células formadas nessa posição são as espermátides, que vão se diferenciar em espermatozoides. Consequentemente, cada um desses espermatozoides terá os cromossomos oriundos da espermátide. Então, vejam aqui. Né? Agora, vamos fazer a relação disso com a meiose. Então, vejam só. Para cada par de genes que o indivíduo recebe dos seus genitores, quando ele forma os seus gametas, esses genes do par se separam. Um vai para a metade dos gametas. Olha aqui, o nosso par de alelos original era azão, azinho, certo? Olha o azão, como foi para a metade dos gametas. E o azinho recessivo, como foi para a outra metade. Então, isso ocorre durante o processo meiótico, para a formação dos gametas. Em todos os pares, os genes se separam, isso é chamado de segregação. Então, eles vão, um de cada par para a metade dos gametas, o outro para a outra metade. Observe também o par de genes em homozigose, Bzão e Bzão, também separou. Um deles foi para metade dos gametas, o outro para a outra metade. Porém, como eles são iguais, o gene Bzão, o par em homozigose, estará representado em todos os gametas. A gente pode ver isso mais precisamente aqui nesse resumo. Veja a célula germinativa passar por meiose para formar gameta. O par que estiver sendo considerado, o par de genes alélicos estiver sendo considerado, é um par de genes em heterozigose, então o gene dominante vai estar em metade dos gametas após a meiose, o gene recessivo vai estar na outra metade após a meiose. Então, para cada característica biológica, o indivíduo recebe 2 genes. Quando da formação dos seus gametas,
Um desses genes vai para metade dos gametas, o outro também vai para a outra metade. E, professor, se tiver homozigose, olha essas duas situações aqui. Para em homozigose dominante, 100% dos gametas formados a partir daquela célula com aquele par de genes em homozigose vai estar com aquele gene que estava no par original em homozigose. Então, ele vai estar representado em 100% dos gametas. A mesma coisa se for homozigose recessiva, não importa. Tanto seja homozigose dominante como homozigose recessiva, os gametas formados a partir dessas células germinativas terão representados todos eles um gene daquele par que estava em homozigose na célula-mãe original. Ok? Então, com isso, nós poderemos, a partir de agora, começar a estudar as heranças, todas digam respeito à primeira lei de Mendel ou à lei fundamental da genética. Então, até o nosso próximo encontro e um abraço a todos vocês.